Coríntios 2,9 está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Viva o novo de Deus na sua vida. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Creia nessa palavra hoje. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para
queres, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. e toda a igreja declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Olá, boa noite para você que se conecta conosco em mais um culto online. Nessa noite nós daremos continuidade ao tema que temos trabalhado ao longo do mês de maio, acerca da família. O fato é que nós temos uma concepção de família, a concepção daquela que é nos apresentada na Bíblia logo lá no Gênesis. A figura do homem, o marido, o pai, o futuro pai, a figura da mulher, a esposa, a futura mãe e, consequentemente, fruto desse relacionamento, os filhos. O fato é que nem toda a família tem esse tipo de configuração. Nós hoje encontramos muitas configurações familiares em nossa sociedade. E uma vez que elas estão presentes em nossa sociedade, consequentemente elas também estão presentes em nossas igrejas. E por vezes nós acabamos ignorando essas demais configurações, deixamos de comunicar a elas, porque nos atemos tão somente a esta configuração que nós chamamos também de configuração tradicional, pai, mãe e filhos. O fato é que a própria Bíblia, ela parte desta comunicação com as mais diversas configurações familiares. Nessa noite eu quero convidar você a meditar a partir da Bíblia sobre essas demais configurações familiares. E quando eu falo demais configurações familiares, eu me refiro a, por exemplo, a casas e famílias onde só tem a figura da mãe e dos filhos. Eu me refiro a famílias onde, por vezes, você pode ter a figura do pai com os filhos. Eu me refiro à família que às vezes é composta de uma única pessoa, que não tem filhos e que agora é viúva. Quando eu falo de outras configurações familiares, eu falo daqueles filhos que são tratados como se fossem filhos, mas que na verdade são criados pelos seus avós e netos. Também um outro exemplo, portanto, de configuração familiar. E por vezes, quando se tem essa oportunidade de ver algum tipo de configuração familiar que não é essa tradicional, as pessoas tendem a viver dilemas, tendem a viver situações, por vezes até mesmo constrangedoras, porque não seguem o padrão.
porque não vivem de acordo com o padrão estabelecido. E aí, olhando para a Bíblia, eu quero convidar você para meditarmos juntos no Salmo de número 68. Salmo 68, versículos 5 e 6. Enquanto você vai localizando na sua Bíblia, este salmo, esta proposta para a nossa reflexão desta noite, me veio à mente, me veio ao coração enquanto observava a experiência de muitas pessoas próximas e também aquelas que estão distantes e que podemos acabar nos inteirando da realidade que vivem através dos meios de comunicação, de famílias que ao longo deste tempo, esse momento de isolamento que nós vivemos, elas têm perdido pessoas queridas, seja por inúmeras razões, tanto da pandemia quanto por outras circunstâncias. Mas o fato é que algumas configurações familiares estão mudando em meio a essa pandemia. E nem toda mudança é necessariamente positiva. Algumas mudanças, que por vezes são consequências naturais do ciclo da vida, elas são dolorosas. E aí, quando nós olhamos então para este salmo, o salmo davídico do Salmo 68, versículo 5 e versículo 6, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em uma terra árida. Pai para os órfãos. O salmista, ele tem aqui toda uma expressão que é fruto da sua sabedoria, é fruto do seu relacionamento com Deus, mas também é fruto de uma arte. Os salmos são uma arte. A arte de orar, a arte de glorificar, a arte de louvar a Deus. E aqui então ele dá um tom artístico a partir de uma sabedoria que vem de Deus e nos apresenta algo que é paradoxal, que aparentemente é contraditório. Como um órfão pode ter pai? Como alguém pode ser pai de órfãos? Porque a ideia da orfandade é justamente a ausência das figuras maternas e paternas. É justamente a ausência desse papel teoricamente superior que é exercido pelo pai ou pela mãe. Ser órfão, por vezes, é não ter identidade. Certamente você deve conhecer alguém que talvez na sua certidão de nascimento não tenha o nome do pai ou o nome da mãe. Órfão. Alguém que tem a sua identidade comprometida. Mas o fato é que Deus, ele é o Deus da família. Ele sim, no Gênesis, elabora todo um plano familiar. Ele convenciona esse modelo, como eu falei, que nós nos referimos como sendo tradicional, a figura do marido e a figura da esposa. Mas ele jamais ignora as outras possíveis configurações. E ele então se apresenta aqui, a partir desse salmo, como pai para os órfãos, para aqueles que estão desamparados, para aqueles que buscam uma identidade e não encontram, para aqueles que querem segurança e não conseguem vivenciá-la, para aqueles que buscam orientação e não conseguem encontrá-la. A figura do pai é a figura daquele que protege, a figura daquele que sustém, a figura daquele que provê, daquele que orienta, daquele que disciplina. Deus é um pai. Talvez você esteja se identificando, portanto, nesse início da nossa reflexão, com essa primeira figura, órfão. Talvez você venha de fato de uma história de orfandade. Talvez você possa ser o que nós também falamos, pessoas que fazem parte do grupo de órfãos de pais vivos. Você conhece seu pai, você conhece sua mãe, mas o seu relacionamento com eles não é saudável. Talvez você nem mais tenha nenhum tipo de vínculo com eles. E isso gerou marcas profundas na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus é um pai e que Ele quer promover a cura, Ele quer promover a reconciliação, Ele quer dar a você o cuidado que você tanto tem procurado em tantos outros lugares, mas que você só irá achar
se dedicar e permitir ser por Deus cuidado. Mas o fato é que não para por aí. Ele se apresenta como pai para os órfãos e ele se apresenta como um defensor das viúvas, daquelas que são desamparadas, daquelas que dentro do contexto aqui, e mais à frente também no Novo Testamento, eram recriminadas. Ser viúva era automaticamente pertencer não tão somente a um grupo de pessoas que experimentaram a perda de um ente querido, próximo, no caso o marido, mas naquele contexto ser viúva também era ser parte de um grupo que era socialmente desfavorecido, sobretudo se a viúva não tinha filhos, porque dentro daquela cultura cabia ao filho mais velho prover o cuidado necessário para sua mãe na ausência de seu pai. Então observa que Deus ele se coloca justamente ao lado daqueles que são marginalizados e são desfavorecidos, daqueles que por vezes são desprezados. E esse desprezo nem sempre é algo consciente. Como falei no começo, nós quando pensamos em mês da família, pensamos justamente a partir daquele prisma original, daquela perspectiva original do marido, esposa e filhos. E sem perceber, sem maldade, inconscientemente, acabamos menosprezando, deixando à margem outras configurações de pessoas que convivem conosco, mas que não têm marido, ou que não têm esposa, ou que não têm filhos, ou que são viúvas, ou que são órfãos. Quantas configurações podemos ter? Essas pessoas não estão distantes de nós, estão ao nosso lado. Nós, por vezes, não estamos ao lado delas, mas Deus está ao lado de todos e sempre estará. E o fato aqui, então, é que ele se coloca, ele se demonstra como um pai, como um defensor. A ideia de defender aqui é a ideia de dar segurança, é a ideia de guardar, é a ideia de prover. Quem defende provém a segurança. Quem defende se importa. Quantas causas hoje têm sido defendidas? Quantas bandeiras têm sido levantadas? Mas nós precisamos, olhando para a palavra de Deus, perceber uma causa que nós precisamos defender, que não necessariamente uma causa, mas são grupos de pessoas, dos quais o órfão e a viúva fazem parte. Mas não para por aí. O versículo 6 então nos diz o seguinte: Deus dá um lar aos solitários. Deus dá um lar aos solitários, é o que nos diz aqui na NVI. Eu acho interessante a expressão lar e não casa, porque a ideia de casa, por vezes, está muito associada à alvenaria, à construção, mas a ideia de lar diz respeito a afetos, diz respeito a relacionamentos, diz respeito à harmonia, a sentimentos. Nem toda casa é um lar, e é possível que haja um lar sem que haja casa. Há pessoas que têm esse espaço, esse abrigo, esse refúgio chamado casa, mas não tem um lar porque não há harmonia nele, porque não há afeto, não há respeito, não há companheirismo, não há comprometimento, não há parceria. E sim, não sei se você já teve a experiência de conviver com pessoas mais desfavorecidas, que estão quase à beira da miséria, e eu já tive algumas experiências de estar com essas pessoas que não têm onde sequer dormir, mas que entre elas há um afeto, há uma harmonia. O pouco se torna muito porque o pouco é dividido, é repartido entre aqueles que ali estão. Não há uma casa, mas há um lar, porque há afeto, há companheirismo, há empatia. Eu divido um pouco que eu tenho com você porque eu sei a dor que você sente por não ter nada. Então eu não admito ter e permitir que você não tenha. Eu não me permito comer sem ter a convicção de que você também vai se alimentar. Isso é um lar. Isso é um exemplo do que é ser um lar. São os afetos, são os relacionamentos. E Deus, então, se apresenta como um pai, como um defensor, mas também como aquele que dá. E olha que interessante. Deus não empresta, Ele não financia, Ele não faz um bingo, um sorteio. Ele dá. Porque
Uma das características do caráter de Deus é a liberalidade. Ele é um Deus doador. Tanto assim é que o texto áureo da Bíblia, que muitos de nós sabem de cor, João 3,16 vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso Deus é um Deus doador. Nosso Deus é um Deus que dá. Ele dá o seu Filho, para que a partir do sacrifício de seu Filho, a partir do seu sacrifício familiar, eu e você também possamos receber de maneira gratuita, a partir da graça e da misericórdia de Deus, um lar. Você se sente só? Você se sente experimentando esta solidão que este salmo nos revela? Talvez você esteja buscando em inúmeros lugares algo que possa suprir essa necessidade, porque o ser humano, todos nós, somos seres sociais. O que isso quer dizer? Que nós precisamos de relacionamento, de contato. Por mais que a tecnologia hoje, nesse contexto, sobretudo, que nós nos encontramos, possa nos aproximar, nada substitui um abraço, nada substitui um beijo, nada substitui o toque. Nós temos essa necessidade, somos seres relacionais. Por isso, esse contexto no qual nós nos encontramos, ele se torna ainda mais complexo, se torna ainda mais doloroso, porque por vezes nós temos que limitar justamente aquilo que nos é natural, o natural de abraçar, de relacionar, de estar junto. E muitos, então, buscam suprir essa carência, porque a solidão, ela abre um espaço que é ocupado pela carência. E muitos tentam suprir, então, essa carência com inúmeras coisas: drogas, riqueza, trabalho excessivo, cuidado excessivo para com o corpo, estudo excessivo. Enfim, existem inúmeras maneiras de tentar suprir uma carência. Carência essa que a Bíblia nos apresenta e nos revela de maneira categórica que apenas Deus pode suprir. E melhor, não só apenas Ele pode suprir, como Ele quer suprir, Ele dá. Basta pedir, basta buscar, basta reconhecer que talvez você esteja tentando suprir a sua carência da forma errada, do lugar errado, com a pessoa errada. Ainda há tempo. Ainda há tempo de construir um lar, de como nós falamos em momento anterior, em reflexões anteriores, sobre o Deus que constrói a casa, o Deus que constrói o lar. Ainda há tempo de permitir, e de pedir, e de clamar que Deus venha construir o seu lar, que Deus venha construir a sua casa. Convide Deus para a sua vida, verdadeiramente. Abra seu coração para Ele. Apresente a Ele as suas queixas, as suas dores, as cicatrizes que situações e circunstâncias da vida geraram em você. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer que você passe por esse processo, que é um processo, inclusive, onde a confiança é fortalecida, porque eu só falo da minha vida, eu só falo das minhas dores, eu só falo das minhas mazelas, eu só falo dos meus medos para aqueles que eu confio. Então, desabafar com Deus, ou desabar diante de Deus, chorar, clamar diante de Deus, e isso os Salmos nos ensinam de maneira maravilhosa, é uma atitude de confiança, porque só fazemos isso com aqueles que nós confiamos. Então, confiar em Deus não é apenas crer que Ele existe. Confiar em Deus não é ter uma certeza de que Ele vai fazer aquilo que se espera. Confiar em Deus é ter uma atitude de sinceridade, de total rendição perante Ele. O texto, então, continua na parte B do versículo de número 6. Liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. E aqui eu acho interessante o outro paralelo, né? Porque há duas imagens agora. Nós falamos sobre o órfão, falamos sobre a viúva, falamos sobre o solitário. Mas ainda há mais dois grupos, e que esses são dois grupos que nós temos uma certa repulsa, uma certa dificuldade de entendê-los, que é o grupo dos presos e dos rebeldes.
E aqui esse quarto grupo, esse penúltimo grupo, o grupo dos rebeldes, dos presos, perdão, nós temos a tendência de imaginar alguém que cometeu um delito. Nós tendemos a julgar que todo preso é um criminoso. Nem todo preso é um criminoso. Há muitas pessoas que estão presas nas suas próprias convicções, presas em si mesmo, presas em circunstâncias que podem ser difíceis, mas que não necessariamente são originadas a partir de um ato criminoso. Nem todo preso é um criminoso. Nós vemos isso na Bíblia, né? Embora fosse tratado como criminoso e vivenciasse essa experiência de prisão, o apóstolo Paulo é um exemplo claro disso. Após a sua conversão e durante o cumprimento da sua missão, ele experimentou algumas prisões, mas nem por isso ele era um criminoso. O que dizer então do último livro da Bíblia, o Apocalipse, quando João está preso na ilha de Patmos? E ali ele tem essa revelação que faz com que ele possa, mesmo preso, enxergar aquilo que está lá fora, enxergar além do que está lá fora, porque Deus assim o faz ao dar a ele essa visão. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse momento é que a ideia de preso aqui não necessariamente tem a ver com criminoso, mas tem a ver com pessoas que estão limitadas dentro de uma situação, dentro de um espaço, por algumas circunstâncias da vida. E aqui é interessante que o que Deus ele oferece para aquele que tem liberdade, mas não tem ninguém, que é o solitário. Deus dá um espaço, um abrigo, um lar. Para aquele que tem um espaço, mas não é o espaço que muitos de nós gostariam de estar, que é o espaço da prisão, Deus se propõe a dar liberdade. E não apenas isso, liberta os presos para a prosperidade. Deus dá a liberdade com a finalidade de ver aquele preso florescer. Daquela pessoa que estava aprisionada em inúmeras circunstâncias, para que ela venha agora prosperar. Mas é preciso que ela venha a tomar posse. É preciso que ela venha receber e desfrutar da liberdade que apenas Deus pode dar, para que assim ela possa prosperar. E olha que interessante. Talvez você esteja aprisionado em algumas situações da sua vida, em algumas circunstâncias da sua vida. E Deus te convida hoje a experimentar da liberdade que somente Ele pode dar. Talvez você esteja aprisionado e queira prosperar, queira florescer, queira avançar. E parece que, a despeito de todo o seu esforço, de toda a sua dedicação, de todo o seu empenho, parece que nada acontece. É porque não dá para prosperar sem antes experimentar da liberdade. E quem é a liberdade? Cristo é a liberdade. O Evangelho é a liberdade. É o que João vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. A verdade de Cristo se revela a partir da sua palavra. Então, somente a partir do momento em que abraçarmos a liberdade, abraçarmos a Cristo e a sua palavra, nós estaremos prontos para prosperarmos. E olha que interessante, esta é a finalidade. Traz aqui a ideia de finalidade, de um propósito. Deus livra as pessoas para que elas possam viver e maximizar o propósito para o qual foram criadas. Prosperidade, sim. E quando eu falo prosperidade aqui, querido, mais uma vez nós precisamos ressignificar alguns conceitos. A ideia da prosperidade é também, sim, questão financeira, mas não se resume tão somente a isso. Prosperidade tem a ver com a capacidade de fazer com que sua casa se torne um lar. Que um lugar onde só há basicamente construção, haja também afetos. Prosperidade é a capacidade de viver em paz com o que se tem. Prosperidade é a capacidade de se alegrar com aquilo que se tem. É descobrir, o segredo que Paulo fala aos Filipenses sobre a alegria, o segredo, o mistério do contentamento. Isso é prosperidade. O problema é que por vezes nós idealizamos o conceito de prosperidade a partir daquilo que o outro tem e daquilo que nós gostaríamos de ter a partir daquilo que chegamos no outro. Nós fazemos da nossa prosperidade um retrato do mundo ideal. Mundo ideal que por vezes diz respeito àquilo que eu vi ou imaginei que alguém tem ou alguém faz. Mas a ideia de prosperidade bíblica
é a capacidade de passar por todas essas aflições e ainda assim permanecer fiel. E ainda assim encontrar motivos para agradecer quando não restam motivos para reclamar. Encontrar motivos para sorrir quando não faltam razões pelas quais chorar. É isso que é prosperidade. É isso que Deus nos apresenta aqui. E olha que interessante então. Ele cuida dos órfãos, cuida das viúvas, ampara os solitários, liberta os presos, mas o quinto e último grupo, este grupo Deus resiste. É interessante que rebeldia, soberba e arrogância, em vários momentos na Bíblia, elas são equiparadas, elas são equivalentes. Por isso que a Bíblia vai dizer que ao soberbo Deus rejeita, porque uma pessoa soberba tende a ser alguém que é rebelde. E olha que diferença. Rebelião e revolução são coisas totalmente diferentes, distintas. Um rebelde não é revolucionário. Embora, em alguns momentos, um revolucionário possa agir de maneira a aparentar uma certa rebeldia. E se partirmos desse conceito, para muitos, naquela época, sobretudo naquele contexto, e quando olham para a pessoa de Jesus Cristo, a partir do viés histórico, veem dele tão somente um revolucionário. Alguém que revolucionou aquela época. Os próprios apóstolos, os discípulos de Cristo, Atos vai falar sobre isso, que eles são tidos justamente como isso, como os revolucionários da sua época, aqueles que alvoroçaram o mundo e chegaram aqui. É uma das falas que é feita em referência, portanto, aos discípulos. Mas quando nós nos atemos, então, ao salmo proposto, no capítulo 68, Salmo 68, no versículo 6, na parte B, na parte final, o texto nos diz assim: mas os rebeldes vivem em terra árida. Olha que interessante. Quem são os rebeldes? Os rebeldes são aqueles que se rebelam, que dão as costas para o mandamento de Deus. São aqueles justamente que ignoram aquilo com que Deus se preocupa. São aqueles que têm uma causa própria, mas ignoram a causa do reino. São aqueles que selecionam o que fazer, o que praticar, quando na verdade todos nós somos convocados a praticar toda a palavra, a viver toda a palavra, muito embora nem sempre consigamos, ou a maior parte das vezes não consigamos, mas isso não nos dá o direito de sermos seletivos quanto ao que obedecer, quanto ao que ouvir ou ao que fazer a partir da palavra de Deus. Precisamos nos dedicar a cumprir toda a palavra. Precisamos nos dedicar a sermos cheios diariamente, constantemente dessa palavra. Mas então quem são os rebeldes? Os rebeldes são justamente esses que, ignorando a causa do reino, ignoram aqueles que fazem parte deste reino. E que, por vezes, muito embora façam parte do reino de Deus, não fazem parte do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo de convivência. E quem são esses, então, que o texto nos revela? Os órfãos, as viúvas, os solitários e os presos. Para que você não seja um rebelde, você precisa se dedicar a cuidar daqueles que Deus cuida, a se importar com aqueles que Deus se importa. Se Deus se importa com o órfão, quem somos nós para não nos importarmos com ele? Se Deus defende a viúva, quem somos nós para nos omitirmos diante das injustiças por elas sofridas? Se Deus faz com que um solitário possa desfrutar de um lar, por que por vezes nós, na nossa correria, deixamos de demonstrar afeto, de demonstrar empatia com aqueles que precisam? Se Deus liberta aqueles que estão aprisionados, por que não eu e você sermos instrumento para a promoção da paz, para empoderarmos as pessoas a partir da palavra de Deus, com o conhecimento da verdade? É preciso repensar. Não se pode falar no mês da família e pensar única e exclusivamente naquelas pessoas que estão ou que dividem o mesmo espaço com você. Sim, elas são e devem ser talvez dignas, mas não apenas dignas,
elas devem ser alvo do seu cuidado principal. Mas isso não pode limitar o nosso campo de ação, o nosso campo de atuação. Há inúmeras pessoas que querem e precisam pertencer à família de Deus, muito embora neste tempo, neste mundo, não tenham uma família. Muito embora neste tempo, neste mundo, sintam-se sozinhos e desamparados. A igreja é a expressão desse cuidado. A igreja é a expressão da grande família que é a família de Deus. Porque quando paramos para analisar o que o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo revela em sua palavra, lá por exemplo, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, onde ele faz ali aquela analogia do relacionamento do marido e da mulher com o relacionamento de Cristo com a sua noiva. Bem, se a igreja é a noiva de Cristo, ela precisa então abraçar esses que são abraçados, que são queridos pelo Pai. Por isso, nessa noite, eu quero dedicar agora esse momento de oração àqueles que estão enlutados, àqueles agora que se acham órfãos porque perderam os seus pais, aqueles que se acham indefesos porque talvez façam parte do grupo das viúvas ou até mesmo dos viúvos. Eu quero orar por aqueles que estão aprisionados em tantas coisas, em tantas mentiras, mentiras que por vezes são fruto das palavras contrárias que são proferidas pelo diabo ou até mesmo por aqueles que consciente ou inconscientemente acabam servindo. Mas independente de qual grupo você se encontre, até mesmo dos rebeldes, eu quero dizer para você que ainda há esperança. Não chegou ao fim, nem tudo está acabado. Deus ainda se faz presente e sempre se fará presente. E assim como o mundo foi criado a partir da sua palavra, da sua primeira palavra, ele não tem só tão somente a primeira palavra, como é revelada no Gênesis, porque o Apocalipse nos revela que Deus também tem a última palavra. Ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele está no controle. Por isso eu quero orar por você nessa noite. Junte-se a mim nesta oração. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu. Nós te somos gratos, ó Deus, porque ainda que não tenhamos ou não estejamos sendo a família que gostaríamos de ter ou ser, nós temos algo que nos dá muita alegria, que é a possibilidade, a capacidade de não por nossos méritos, mas pela tua bondade, pelo teu amor, ó Deus, que é imensurável, de pertencermos à tua família. Senhor, que portanto aqueles que são órfãos possam encontrar em ti o verdadeiro Pai. Aquelas, ó Pai, que são viúvas possam encontrar em ti o verdadeiro defensor. Aqueles que estão solitários, ó Pai, que se acham depressivos, que estão sozinhos, que eles possam achar em ti um verdadeiro lar e na tua igreja também. Ah, Deus, aqueles que estão presos, aprisionados, Deus, em tantas mentiras que talvez estejam ou tenham ouvido ao decorrer de toda a sua história, desde a sua infância. Senhor, que eles possam ser libertos para a prosperidade. Prosperidade essa que tem a ver em andar contigo. Ah, Pai, e aqueles que estão nesse último grupo, o grupo dos rebeldes, que eles possam ter os corações dele, a Deus, quebrantados, que o Senhor possa, assim como o Senhor fala lá em Ezequiel, que o Senhor possa tirar, Pai, este coração de pedra e dá-los, ó Pai, um coração de carne. Tira toda a rebeldia, tira de nós toda a arrogância, tira de nós toda a prepotência, que possamos, Deus, diariamente fazer, ó Deus, o pedido e a oração que o Teu Evangelho nos revela, que nós venhamos a diminuir diariamente e que o Senhor venha crescer em nós constantemente. É o que nós te pedimos, desde já te agradecemos. Nome santo e poderoso, o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta nós estaremos com a nossa irmã Luciana trazendo uma grande, uma abençoada reflexão. Então, vá acompanhando o nosso canal, se junte a nós, divulgue, compartilhe, espalhe a palavra de Deus. Você pode estar limitado geograficamente, mas nada pode prender a palavra do Senhor. Basta com que você se dedique a esta missão, que é de divulgar esta palavra. Amém? Que Deus te abençoe e lembre-se, vai passar.